Olá, pessoal. Hoje é nosso último vídeo sobre o momento de inércia de corpos. Aliás, é o nosso último vídeo sobre o momento de inércia. No próximo vídeo, nós iniciaremos o estudo de cinemática de corpos. Bem, vamos analisar um pouco, né, sobre o momento de inércia de corpos e discutir brevemente um exemplo do livro do Beer Johnston. Bom, então, se olharmos na tabela de qualquer livro de mecânica, né, este que nós tiramos do Beer Johnston, nós temos momento de inércia para vários corpos. Por exemplo, que para um cilindro pode-se demonstrar que, em relação aos três eixos baricêntricos, os momentos de inércia são dados por essas equações aqui. Portanto, se tivermos, então, aqui um cilindro de raio A, igual aqui, de comprimento L, também igual a este aqui, e os três eixos passando aqui pelo baricentro. O momento de inércia em relação ao eixo Y, que está aqui verticalmente, passando pelo baricentro do cilindro, é meio de ma2. M massa do cilindro, A o raio. Em relação a X e Z, que são esses dois eixos aqui que cortam também o cilindro pelo meio, é 1/12 de m vezes 3a ao quadrado mais L2. Bem, se dividirmos esse cilindro exatamente ao meio, aí passamos a ter a metade da massa. O raio aqui continua sendo A. Vejam que mantivemos os eixos aqui, eixo X, eixo Y e eixo Z. Agora, porém, se a massa foi dividida por 2, o Y passa a ser 1/4 de ma2. E o Ix e o Iz, se o m está dividido por 2, passa a ser 24avos de m, 3a2 mais L2. Portanto, vamos fazer um cálculo de momento de inércia para esses dois eixos aqui, antes de passarmos para uma outra aplicação. Então, nós temos um eixo B paralelo ao eixo Y, que passa pelo baricentro. O eixo A paralelo ao eixo X, que passa pelo baricentro. Sabemos que, neste caso, os momentos de inércia em relação a Y, X e Z são dados por essas equações. O momento de inércia em relação a B, vejam que é um eixo qualquer paralelo ao eixo baricêntrico. Então, IB é igual a Y mais a distância entre os dois eixos elevado ao quadrado vezes M. Então, IB é meio de ma2, que é o IY, mais a distância A ao quadrado vezes M. Logo, IB é igual a 3 meios de ma2. O IA, momento de inércia em relação ao eixo A, que é paralelo a X, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo X, que é baricêntrico, mais a distância entre eles ao quadrado vezes M. A distância entre eles é a metade da altura do cilindro. Então, IA é 1/12 de m, 3a2 mais L2, mais a distância L sobre 2 elevado ao quadrado vezes m. Então, desenvolvendo, nós podemos encontrar que o momento de inércia IA é igual a esse aqui, ainda podemos tirar o mínimo e colocar em evidência com 1/12 de m, né? Aí vai ficar 3a2 mais 4L2. Façam este finalzinho aqui. Agora, vejam bem, se tivermos a metade do cilindro, então temos, mantendo aqueles eixos, Y, X e Z, e traçamos os eixos Y', Z', e aqui eu poderia ter colocado um X' que é coincidente com o eixo X, os três passando pelo baricentro da metade do cilindro. Então, os eixos baricêntricos agora para a metade do cilindro são o Y', o Z' e o próprio eixo X, ou um eixo X'. Neste caso, os momentos de inércia para a metade do cilindro, estamos chamando a massa da metade do cilindro de M'. E Y é 1/4 de M'2, e X e Z, 24avos de M', 3a2 mais L2.
Para calcular, então, o momento de inércia em relação a esses eixos baricêntricos que traçamos aqui. Na aula 13, nós vimos que o centroide para um semicírculo está localizado aqui em relação ao eixo y, numa distância y barra, que é igual a 4r sobre 3π. Demonstramos isso lá na aula 13. Dê uma olhada lá. Então, este semicilindro, essa seção dele aqui, é exatamente igual a um semicírculo. Então, o centroide dessa seção está aqui a 4r sobre 3π. Essa distância d é igual a 4r sobre 3π. Só que pela simetria, este 4r sobre 3π também está distante aqui da origem até o eixo y aqui, como também está distante aqui do eixo z até o eixo z'. Então, esta distância aqui, d, é igual a esta, que é igual a 4r sobre 3π, que o baricentro está lá na posição que está exatamente a essa distância aqui, que é igual a esta. Espero que vocês tenham visualizado esta posição. Então, podemos escrever que o momento de inércia em relação a um eixo qualquer, vejo que agora o y passou a ser um eixo qualquer e o y nem o eixo baricêntrico. Então, o momento de inércia em relação ao eixo y é igual ao momento de inércia em relação ao eixo baricêntrico, y', mais d2m'. Então, o y' vai ser o y, que é igual a 1/4 de m'2, menos d ao quadrado, que é 4r sobre 3π, vezes m'. Então, daqui nós tiramos o y'. Só desenvolver isso aqui, né? Vocês vão ter que desenvolver a equação para chegar num resultado. Pois bem, se quisermos agora o momento de inércia em relação ao eixo z', eu tenho que o iz, que agora é um eixo qualquer, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo z', que é o baricêntrico, mais a distância entre eles elevado ao quadrado vezes a massa. Então, o iz' vai ser o iz, que é dado por esta equação, menos, que vai para o outro lado, né? D ao quadrado, que é 4r sobre 3π elevado ao quadrado, vezes m'. Também é só desenvolver esta equação que vocês terão o momento de inércia. Então, vejam que mudou agora o eixo baricêntrico. Ao dividirmos o cilindro ao meio, este eixo, esses três eixos que eram baricêntricos para o cilindro, não são mais para o semicilindro. Vejam agora este sólido. É o exemplo do Beer-Johnston. É um problema que a gente teria que calcular o momento de inércia, tanto em relação a x, y e z, para três partes. Vejam que ele pode ser considerado aqui como um prisma, esse prisma aqui que tem esse comprimento todo, essa altura, né, e esta largura. A metade de um cilindro de raio de 45 milímetros, e aqui um orifício cilíndrico. Então, nós teríamos os momentos de inércia em relação a x, y, z para o cilindro, para o prisma, mais a metade do cilindro e menos este orifício aqui, que é o cilindro. Nós não vamos fazer todo porque ele é muito longo. Vamos pegar aqui apenas o eixo z. Então, vamos precisar das equações do cilindro, né, do prisma também, nós já conhecemos, mas aqui faremos uma discussão apenas para este elemento aqui. Então, para este elemento, o eixo que passa pelo baricentro desse semicilindro, veja que eu considero o semicilindro como sendo essa parte aqui como o semicilindro. A outra parte inferior faz parte do prisma. Então, eu tenho um eixo que passa aqui pelo baricentro do cilindro.
do semicilindro. Acabamos de ver isso, né? Aí eu preciso de ter este momento de inércia em relação ao eixo Z' para essa em relação ao eixo Z, que estão distantes de D. Então, como que eu acho Z'? Eu vou passar aqui um eixo que eu já conheço o momento de inércia em relação a ele. Já sabemos que o momento de inércia em relação ao eixo A, que é igual ao momento de inércia para a metade de um cilindro. E esse eixo A está distante do Z' de D. Então, o momento de inércia em relação ao eixo A é igual ao momento de inércia em relação ao eixo Z', que é o baricêntrico para o cilindro, mais a distância D entre eles elevado ao quadrado, vezes a massa do semicilindro. Então, o IZ' é igual ao IA, que é 1/4 de MA2. Vejo que para o cilindro é meio de MA2, para o semicilindro 1/4 de MA2. Menos D. Qual é a distância entre esses dois eixos? 4R sobre 3π, elevado ao quadrado vezes M, foi o que acabamos de ver. Portanto, o IZ, momento de inércia em relação ao eixo Z, para este elemento, é o IZ' mais este D ao quadrado vezes a massa. Então, o IZ vai ser o IZ', este valor que encontramos aqui em cima. Está aqui. Mais D. Qual é a distância entre os dois eixos? Vejam que é esta distância aqui que vale 15 milímetros, mais esta aqui que vale 4R sobre 3π. Então, 4R sobre 3π mais 15 elevado ao quadrado vezes M. Então, desenvolvendo assim, nós acharemos, veja bem, aqui achamos apenas o momento de inércia para este elemento. Em relação ao eixo Z, aqui teríamos um cilindro vertical, exatamente igual nós acabamos de mostrar nos slides anteriores. É só utilizar diretamente a fórmula para o eixo Z, e aquele lá, 1/12 de M, ok? Aquela equação grande lá. E ela vai ser subtraída do total. E para o prisma, é só vocês olharem lá atrás também, vimos que para o eixo Z, passando aqui pelo baricentro do prisma, vejam que ele vai passar pelo baricentro do prisma. Então, nós podemos utilizar, né, aquelas equações também que vimos em vídeos anteriores, dos momentos de inércia em relação a um prisma que passa pelo baricentro, tanto em relação a Z, para o Y e para o X. Nesse caso, o Y e o X não passam pelo baricentro do prisma, mas o eixo Z passa. Tentem fazer, é um exercício que dá bastante cálculo, né? Vocês podem olhar, né, qual é a massa do cilindro, do semicilindro, do prisma, e vocês poderão fazer esses cálculos. É uma ilustração daquilo que acabamos de ver. E assim encerramos esse assunto de momento de inércia. No próximo vídeo, então, iniciaremos cinemática. Um abraço a todos e até lá, pessoal.